E lembrem-se de uma coisa: não existe terra prometida sem passar pelo deserto antes. Hello, pessoas! Olha eu aqui para falar a parte 2 do meu testemunho. Para quem não assistiu a parte 1 ainda, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Eu parei no final da parte 1 falando sobre o meu começo do processo, onde Deus de fato me colocou para começar a viver o que Ele gostaria que eu começasse, debaixo da mão dele. Esse processo começou em maio de 2023. Estamos em março de 2025 e eu ainda estou dentro desse processo. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. E, às vezes, o que pra gente demora muito, para Deus é rápido. Eu senti que, em 2023, eu vivi 3 anos em um, porque foi o meu ano de muito aprendizado do Senhor. Foi o ano que eu mergulhei no Senhor, mergulhei na palavra dele, mergulhei para entender o que ele queria de mim. Nesse tempo, no começo do meu processo, Deus ele me separou. Eu me afastei de muita gente, porque eu só ficava no meu quarto, eu não saía, e eu ficava estudando. Ai, Daphne, estudando o quê? O que o Senhor mandou eu estudar? Primeiro de tudo, a palavra dele. A gente só entende Deus, gente, quando a gente entende a palavra dele. O que está escrito na palavra dele? Você escuta Deus, você sabe quando ele fala com ele, quando você entende a palavra, porque o Espírito Santo, ele te lembra no seu espírito tudo que Deus fala com você através da palavra dele. Eu já falei que eu vou gravar esse vídeo aqui um dia, falando como ouvir o Senhor, né? Como que eu sei que é o Senhor que fala comigo. Eu vou ensinar vocês como que ele fala com você também. Às vezes as pessoas não sabem, mas é porque elas não entenderam como que faz. E nesse processo que eu passei até então, eu aprendi a ouvir o Senhor. Eu aprendi a conversar com o Senhor. E ele responde. Ele responde de uma maneira inacreditável. Em 2023 foi um tempo que Deus tirou para eu estudar. Como eu estava fazendo uma transição de carreira, e eu já li vários testemunhos e relatos de pessoas que o Senhor ele tirou de onde a pessoa trabalhava para fazer outra coisa. Quando eu parei para olhar, eu vi, bom, eu não sou a primeira, né? Deus ele já fez isso com outras pessoas e ele vai fazer com quem ele quiser. Onde eu estava, Deus não queria que eu estivesse ali. A odontologia, ela foi uma peça muito importante na minha vida. Eu não fiz uma faculdade à toa, porque foi dentro dela que eu aprendi a ser disciplinada, que eu aprendi a ter constância, justamente por conta da faculdade. Onde o Senhor estava me colocando, ele exigiu isso de mim: disciplina, constância, estudo, esforço da minha parte. Eu aprendi isso quando eu fiz a faculdade. Nada é em vão. Por um momento eu até cheguei a pensar: nossa, Senhor, então eu fiz uma faculdade à toa? Não foi à toa. Se não fosse a faculdade, talvez eu não teria a disciplina que eu tenho hoje. Talvez eu não teria aprendido a estudar como eu sei estudar hoje. Então a faculdade ela foi sim muito importante. A odontologia para mim foi muito importante. Os meus atendimentos eu aprendi a lidar com pessoas. E quem trabalha na área da saúde sabe, não é fácil. Não é nada fácil. Não estou falando que tem outros trabalhos que são mais fáceis, mas você lidar diretamente com a saúde de uma pessoa, com a vida de uma pessoa, é diferente, gente. É muito diferente. Nesse meu tempo, Deus ele me colocou em uma caverna, como ele fez com Davi. Deus ele me isolou para ele me ensinar algumas coisas que ele gostaria que eu aprendesse. Esse processo eu chamo de deserto. Essa foi a parte do meu deserto. E ainda estou nesse deserto. Não pensem que eu saí dele. Eu ainda estou nesse deserto. Como Moisés, Deus, ele me separou. Moisés, ele foi separado durante 40 anos. Aprendeu a ser pastor de ovelhas, para depois retornar e ser libertador de seu povo. Por que Deus, ele isolou Moisés? Moisés, ele cresceu como egípcio. Ele tinha costumes diferentes dos hebreus. E, além disso, Deus fez com que ele se tornasse pastor nesse tempo. Por quê? Pastor, ele sabe guiar as ovelhas. Pastor, ele entende como manusear ali o que deve ser manuseado. E Moisés ia libertar milhões de pessoas, que seriam as ovelhas do Senhor. Então Moisés, ele foi separado para ser preparado para o que Deus queria usar ele. E eu também estou nisso. Deus, vocês podem perceber, Deus ele sempre vai te separar para te treinar primeiro, antes de te colocar onde você tem que estar. Não pense que Deus ele vai te tirar de um lugar e já te colocar em outro sem te preparar, não. Porque se ele fizesse isso, você perderia as bênçãos que ele tem para você. E além disso, você ocuparia. Você ocuparia por algumas coisas que você, por exemplo, não saberia fazer. Então, por isso que primeiro ele te treina, para depois te colocar onde você deve estar. E eu estou nesse processo de treinamento. Daphne, como que você sabe que foi o Senhor que te colocou nisso?
Como que você sabe que não foi uma coisa da sua cabeça? Ah, vou deixar a minha profissão, vou deixar a odontologia e vou viver assim. Como você sabe que foi Deus? Gente, quando Deus ele promete, ele cumpre. Não chegou ainda a parte que eu estou vivendo as promessas dele na minha vida. Mas ele está suprindo tudo. Eu não tenho nada, mas não me falta nada. Quando eu falo que eu não tenho nada, gente, eu realmente estou vivendo de provisão do Senhor. Graças a Deus, ele me colocou em uma família que me ajuda muito. Tenho uma rede de apoio. Uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu também aprendi. O Senhor, ele vai te usar onde você está passando a sua maior dor. O Senhor, ele vai te usar na sua maior dificuldade. E o Senhor, ele vai te usar onde ele sabe que o seu coração nunca vai se dobrar para aquilo. Eu estou passando por uma transição onde Deus ele está me levando para o lado do empreendedorismo. Eu nunca sonhei em ser empresária, nunca sonhei em ter uma empresa, em ser Não, nunca sonhei isso nunca foi o meu sonho. Mas Deus ele tem levado os meus caminhos para isso. Hoje, atualmente, eu ainda estudo e já estou atuando um pouco no digital. Eu trabalho com digital. Nunca imaginei que um dia essa seria a minha profissão, com o que eu faço hoje. Hoje eu tenho alguns negócios na internet. E eu fiz um acordo com o Senhor. E esse acordo foi ano passado, em 2024, depois que eu já tinha entendido algumas coisas que ele gostaria que eu entendesse. Deus, ele é sócio majoritário do meu negócio. E a maior porcentagem é dele, não é minha. Porque onde eu estou indo e onde Deus está me colocando é um lugar que eu jamais chegaria sozinha. Hoje, se eu quisesse empreender sozinha, seria loucura da minha parte. Porque Deus, ele é dono do meu negócio. Inclusive, esse é um livro que eu li, que eu super aconselho para quem é empreendedor e empresário. Deus, ele é dono do meu negócio, o nome do livro. Eu vou colocar aqui certinho com o escritor, porque eu não lembro o nome dele, o nome do autor do livro. O Senhor, nesse meu processo, ele tem me ensinado tudo que ele quer que eu faça durante. Porque, gente, para e pensa comigo, Moisés. Pensa Moisés liderando milhões e milhões e milhões de pessoas. O tanto que não foi difícil. Se ele não ouvisse a voz do Senhor, como que ele iria cumprir a missão dele? Impossível. Então, esse tempo de deserto, de isolamento, é necessário. Mas no tempo de deserto, Deus provê tudo. Eu tenho meu maná. Deus, ele provê o meu maná de uma maneira que eu não preciso me preocupar. Deus, ele cuida de mim em detalhes. Coisas que antes eu tinha que fazer sozinha. Deus, ele provê tudo. Não me falta alimento, não me falta teto, não me falta absolutamente nada. Porque eu entendi que Deus é meu tudo. E ele provê tudo. E ele me entregou uma palavra essas semanas atrás, que eu vou até compartilhar aqui. Ele meio que me deu um spoiler do que me espera. O Espírito Santo virou para mim e falou: lembra aquela parte que você leu na Bíblia, em Josué, que o Senhor proveu maná até o seu povo entrar na terra prometida? Porque a partir do momento que você entrar na terra prometida, você já tem os alimentos, os bons frutos que o Senhor prometeu, para que você mesma possa trabalhar e usufruir. Eu falei, lembro. Aí ele falou no meu coração de novo. Então, enquanto você está no deserto, enquanto você não chegou na terra que Deus te prometeu, ele vai te suprir. Você tem maná. Mas quando você chegar lá, você não vai ter maná. Você vai usufruir dos bons alimentos que o Senhor preparou para você e cumprindo o seu propósito. Deus, ele me deu esse spoiler. E eu fiquei tipo, uau, uau. Esse tempo que eu estou vivendo hoje, gente, entendam uma coisa. Para tudo tem um tempo, para tudo tem um momento. E a gente tem que saber desse tempo. Nossa, Daphne, mas como que eu vou saber qual que é o meu tempo agora? Você tem que orar e conversar com Deus. Isso está lá em Eclesiastes 3. Há um tempo para tudo, para todo propósito debaixo dos céus. Então pergunta para o Senhor, Senhor, que tempo que eu estou hoje? É meu tempo de descansar ou é o meu tempo de trabalhar? Senhor, qual é o tempo que eu estou hoje? É meu tempo de plantar ou é o meu tempo de colher? O tempo que eu estava e que eu ainda estou, na verdade. Eu ainda não passei pela transição de ciclo que está muito perto, porque Deus também já me confirmou isso. Mas o tempo que eu estou era um tempo de descanso, de estudo, de preparo, de imersão no Senhor. Porque onde Ele vai me colocar é um nível bem acima do que eu estou hoje. Deus, Ele nunca vai te regredir para baixo. Às vezes ele te deixa ali onde você está e não tem nenhuma movimentação para você aprender o que você precisa aprender. Se os ciclos se repetem, gente, é porque você não aprendeu o que Deus quer que você aprenda. Você tem que aprender o que Deus quer te ensinar. A partir do momento que você aprender, aí ele te passa de nível.
Porque Deus, ele não vai te levar para um outro lugar para te matar. Ele não vai te levar para uma praia para você morrer na praia, não. Ele vai te levar lá para você usufruir e fazer o que deve ser feito. Mas para você conseguir chegar lá, você tem que saber nadar, você tem que saber velejar, você tem que saber por onde você vai pisar, entende? Esse foi o meu processo. O que eu aprendi dentro do meu processo? Eu aprendi a conversar com o Senhor, eu aprendi a ouvir o Senhor, eu aprendi a fazer, eu aprendi a entender a hora que é a hora de ficar quieta e não fazer nada. Esse tempo, Deus, ele me separou para descansar nele, porque eu estou vivendo de provisão completamente dele. Igual eu falei para vocês, gente, eu não tenho nada, mas nada me falta. Eu ainda não passei pela transição de ciclo que o Senhor vai começar a colocar as coisas na minha mão para eu plantar, para eu fazer e para eu colher em abundância. Eu ainda não entrei nesse ciclo, mas já é o próximo ciclo que o Senhor falou para mim. Mas por quê? Porque antes eu precisava entender o que eu precisava fazer para eu poder passar para esse ciclo. Nossos propósitos, todos temos um, em Cristo Jesus. Todos temos um único propósito que é falar de Jesus para todo mundo. Mas também temos os nossos propósitos individuais. Por quê? Porque através da nossa vida, Deus alcança outras vidas. Tem pessoas que vão me escutar, mas não vão escutar uma amiga minha, por exemplo. Tem pessoas que vão escutar outros que estão aqui na internet e não vão me escutar, não vão concordar com a maneira que eu falo, com a maneira que eu expresso. E tá tudo bem. Por isso que Deus fez pessoas diferentes. As tribos eram 12, não eram uma. Jesus precisou de 12, que saíam de 2 em 2 para grupos diferentes. Então, Deus, ele também faz assim com a gente. É incrível quando você começa a de verdade viver para o Senhor. É incrível quando você decide largar a sua vida para viver para Ele. Eu tenho vivido tantas experiências incríveis, tantas maravilhosas, que vocês podem ter certeza que eu vou compartilhar aqui nesse canal. Não vou compartilhar nesse vídeo porque eu não quero que fique um vídeo longo. É um vídeo só sobre o meu testemunho. Mas em resumo, o que eu quero falar nessa parte 2, a parte 1 é mais intensa, porque foi onde eu encontrei com Jesus. Eu comecei a entender quem era o Senhor. A parte do processo, ela também é um pouco dolorida. Não vou falar que não tem os dias que eu surto, não, porque tem, gente. Essas semanas atrás mesmo, eu sentei, eu chorei e falei, Senhor, não aguento mais. Eu não quero mais, não quero mais, não quero mais viver isso e tudo, que não sei o quê. Mas foi um momento de estresse, assim. Às vezes a gente não vê nada andando, não vê nada dando certo e a gente só fica ali. Às vezes dá vontade de desistir. Eu entendo isso. Eu passo por isso também. Mas não seja por isso que eu vou deixar tudo de mão. Falando de uma maneira geral, eu ainda estou no meu processo, eu ainda estou no meu deserto, mas Deus, ele promete uma terra prometida para nós. E lembrem-se de uma coisa: não existe terra prometida sem passar pelo deserto antes. Não existe. Às vezes você está passando por um deserto agora e você não está entendendo. Então eu vou te falar, você precisa entender que é no deserto que Deus te treina. É no deserto que Deus te ensina. É no deserto que Deus te mostra o que Ele quer de você. Para quando você chegar lá onde você tem que estar, você não esquecer de nada que Deus te ensinou. Por isso que a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, no caso no deserto, é um desses poucos, é fiel no muito, que vai ser na terra prometida. Deus, ele quer que você seja fiel independente da estação que você está, independente do que você está vivendo. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é capaz de cumprir tudo o que Ele te prometeu. E o que Ele te prometeu, ninguém é obrigado a acreditar. A fé é sua. Tem coisas que a sua fé vai acessar, o que a fé do outro não acessa. Por isso que Jesus, também, quando fazia as curas, os milagres dele, ele também falou, vai ser feito de acordo com a sua fé. Porque tem coisas que as pessoas não acreditam que você acredita. E Deus faz justamente pela sua fé. Então é isso, gente. Nesse canal aqui eu vou sempre estar compartilhando ensinamentos, coisas que o Espírito Santo fala ao meu coração, que ele vai virar para mim e vai falar, fala isso para as pessoas, eu tenho certeza. E eu tô aqui só para agregar a vida de vocês. Eu tô aqui para mostrar que eu sou humana como vocês, eu sou falha também, eu sou pecadora também. Mas eu tô aqui para falar do amor de Jesus, eu tô aqui para falar o quanto o Espírito Santo é o nosso líder, é o nosso guia, que Jesus prometeu que deixaria para nós, que não nos deixaria desamparados. Tenho muita coisa para falar. Vamos falar aos pouquinhos. Todos os dias eu acordo
E eu vou convidar vocês para um bom dia comigo, com Bíblia, com café e com Jesus. E a gente vai fazer disso daqui, igual eu falei que eu gosto. Uma cafeteria, sentar, um cafezinho com amigas, é o que vai ser aqui, para falar dele, de Jesus. Beijos!